texto diz-nos assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de vós, ou de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Vamos orar? Bendito Deus, Tu és o nosso Pai, e é o Pai também de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que na cruz entregou por nós a sua vida. Nós nessa noite queremos nos alegrar com a Tua palavra e sermos motivados a sermos uma igreja relevante na sociedade. Somos, mas queremos muito mais. Uma igreja pungente que impacta a sociedade com o nosso estilo de vida, ó Deus, dado e deixado pelo Senhor. Nessa noite toca o coração do Teu povo, não por mim, mas pela Tua palavra e por meio do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Pai, te pedimos isso, em nome de Cristo Jesus, para a glória de Ti mesmo. Amém, Senhor. É impossível, segundo escreveu o teólogo Hendrickson, que é impossível nós entendermos esta carta, ou esta epístola, sem entendermos o contexto da cidade em que esta igreja foi estabelecida. Então ele diz que nós não podemos entender a carta sem entender antes a cidade. Essa cidade foi fundada por Filipe II, pai de Alexandre o Grande da Macedônia. E por isso essa cidade então traz o nome de Filipos, porque o fundador dela era Felipe. E havia, na época dos imperadores, dos conquistadores, principalmente romanos, aquela ideia de colocar o seu nome nas cidades que eles tomavam, onde eles podiam estabelecer uma cabeça de ponte, fincar uma bandeira e dizer: esse é o meu território, eu conquistei, eu fundei, e eu agora vou nominá-la, porque ela pertence a mim. Então Filipe coloca o nome dessa cidade de Filipos, e por isso vem o nome Filipenses, que são todos os moradores de Filipos. Assim aconteceu também com César, e quando nós olhamos Cesareia, que é a cidade dos Césares, esses homens então, ao fundar e dominar aquela cidade, eles colocavam o seu nome. A cidade de Tiberíades, conquistada por Tibério César, e esse então, ali já colocava o seu brasão dizendo: esta cidade pertence a mim. E obviamente todos quanto ali estavam pertenciam a ele. O apóstolo Paulo, numa sabedoria divina, ao estabelecer as suas igrejas, ou as igrejas do Senhor, o apóstolo Paulo não nominava esta igreja como batista, presbiteriana, assembleia, metodista ou qualquer coisa assim. A igreja que está em Filipos, a igreja que está em Colossos, a igreja que está em Tessalônica, o objetivo do apóstolo Paulo era: a igreja é uma igreja para todos os moradores da cidade. Aqui não
participa somente aqueles que têm a sua denominação. A ideia, assim como os conquistadores, de nominar as suas cidades com seus nomes, Paulo agora omitia a dar-se um nome ou de uma nomenclatura para aquela igreja. Então, quando a igreja se estabelece na cidade, ele estava dizendo: essa igreja é para todos os filipenses, para todos os colossenses, para todos os tessalonicenses. Por isso, então, vem a carta de Paulo aos tessalonicenses, aos coríntios e assim por diante. Paulo acompanhava o crescimento das metrópoles, das cidades da sua época. E quando um fundador fundava uma cidade, Paulo já estava ali também para plantar uma igreja. A vida missionária desse homem era algo tremendo, era algo encantador. Na sua segunda viagem missionária, em torno do ano 50 ao ano 54, Paulo planta a igreja de Filipos. Paulo planta a igreja de Filipos. Essa cidade, ela era muito importante, porque o seu fundador teve uma ideia. A cidade, ela agora está entre o Oriente e o Ocidente. Então, obviamente, Filipos não era uma cidade qualquer. E Paulo então visava, porque se eu conquisto com o evangelho uma grande cidade, uma cidade influente, com uma igreja pungente, obviamente nós vamos conquistar toda esta cidade, o evangelho vai ecoar por toda esta cidade e a sua circunvizinhança. Então, na sua segunda viagem missionária, Paulo planta a igreja de Filipos, juntamente com Timóteo, que era o seu companheiro, seu amigo de viagem, e também Silas. Esses companheiros de Paulo o seguiam na sua viagem para o trabalho. Agora, Paulo seguia para a Ásia. Mas de repente ele encontra um varão. O texto de Atos, capítulo 16, disse que ele encontra um varão macedônio, e esse varão pede socorro, dizendo para Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo então entende: bem, isso pode ser algo de Deus. Deus deve estar nos redirecionando, e nós vamos esquecer a Ásia, e nós vamos para a Macedônia. Ou melhor, Macedônia, claro, a cidade que estava ali, onde Filipos também estava localizado. E Paulo vai a esta cidade, ali estabelece uma igreja para aquela sociedade filipenses. A visão deste homem era algo muito incrível. O desejo desses homens, não de conquistar uma cidade, mas vidas dessa cidade, era algo tão tremendo que essa igreja que nasce em Atos, essa igreja do Pentecostes, do 50º dia após a ressurreição e a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, que estava reunida ali em Jerusalém, esta igreja agora ecoa a sua voz, ecoa o Evangelho, a Ásia Menor, a Ásia Maior, a Europa, a África. Esta igreja do ano 29 ao ano 60 depois de Cristo, ela avança com o Evangelho a alcançar as cidades da sua época. E em 30 anos, o Evangelho sai de Jerusalém, cumprem a ordem de nosso Senhor Jesus, que esse Evangelho iniciaria por Jerusalém, mas ele deveria ir à Judéia, mas alcançar também Samaria, e ele deveria chegar aos confins da terra, ele deveria alcançar a última pessoa no tempo e no espaço, onde ela estivesse, o Evangelho deveria chegar. E Paulo então, em obediência à voz de Deus, ele estabeleceu várias igrejas e denominou-as de Coríntios, de Romanos, de Efésios, e assim Paulo foi desenvolvendo o seu trabalho.
A carta que ele escreve para esta igreja é uma carta muito interessante. A carta aos Filipenses é chamada a carta da alegria. Mas como um homem, na situação em que Paulo estava, escreve uma carta alegre, incentivando, motivando aos cristãos, se alegrando com a situação em que ele estava vivendo, e ele encoraja esta igreja a continuar perseverando na caminhada. E ao invés desta igreja escrever para Paulo e dizer: Paulo, nós estamos preocupados, sabemos que você está preso. A intolerância religiosa da época, alguém que não aceitasse prostrar-se aos pés dos reis, dos imperadores, eles então eram considerados intolerantes, e o que lhes restavam era cadeia, morte, exílio. E Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele estava exilado em Roma, na ilha de Malta. E ele escreve uma carta, e nesta carta ele menciona repetidas vezes sobre a alegria que esse povo deveria ter. Paulo, mas como nós vamos nos alegrar? Você é o nosso líder, você é o nosso pastor. Foi você que nos pregou o evangelho pela primeira vez, Paulo. Mas Paulo escreve a esta igreja e diz: alegrem-se com as minhas algemas, alegrem-se no que eu estou passando, porque tudo quanto está acontecendo comigo há de fortalecer a igreja. Mas ele não estava falando de uma simples alegria, ele estava falando de uma alegria indizível, ele estava falando de uma alegria gloriosa, ele estava falando de uma alegria além das circunstâncias, dos problemas da vida, das situações que nos ocorrem no dia a dia. Paulo estava dizendo: a alegria precisa estar acima de tudo isso aí, irmãos filipenses. É a grande alegria que Paulo está falando, é a alegria incircunstancial, é uma alegria que está além das circunstâncias, é uma alegria que traz felicidade, é uma alegria não só para os momentos bons, mas para os momentos difíceis da vida também, porque essa alegria, ela emana de um coração, de um homem que está preso agora, e ele tem a sua vida dia e noite acorrentado entre dois soldados, e talvez os seus pés com uma bola de ferro, para que esse não pudesse então deslocar-se de um lugar para o outro. E Paulo então escreve: eu estou alegre, porque a minha alegria, ela é mais do que essas algemas. A minha alegria vai além desses homens que estão aqui do meu lado, vigiando-me 24 horas do dia, porque a minha alegria, ela é incircunstancial. A minha alegria não depende do que eu estou passando, a alegria não depende daquilo que eu tenho ou deixo de ter. A minha alegria é o Senhor. E quando Paulo então entende isso, ele passa para a igreja de Filipenses, dizendo para esta igreja: confortem-se com a alegria do Senhor, encare as situações, como eu estou encarando esses soldados, os meus algozes, que esperam apenas um momento para passar a guilhotina no meu pescoço e ver a minha cabeça caindo para frente e o meu corpo para trás. Paulo entendia que aquele era um momento em que poucos amigos apareceriam para confortá-lo, mas muitos inimigos. Agravaria as suas aflições por causa das suas cadeias. E não esperava esse homem sair daquela situação vivo.
Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, ele estava dizendo para esses irmãos: olha, eu acredito que a minha vida está chegando ao fim, mas para mim, viver é Cristo, morte é lucro. Não tem nenhuma vantagem para mim viver se eu não estiver tomado pela presença de Jesus. Não há para mim motivação para viver se Deus não preenche a minha vida, se a satisfação do meu viver não estiver alicerçado em Cristo Jesus. Aí ele diz: olha, a minha vida já está em Cristo, eu estou crucificado com Ele. O viver é Ele, a morte para mim agora vem como lucro. Não que Paulo reclamasse das suas algemas, ou por causa da sua prisão, ele considerava-se um morto. A questão é que esse homem, ele valorizava mais a Cristo do que a sua própria vida. O Evangelho para ele estava muito além de qualquer coisa nesta vida. Aí Paulo então, ele sauda esta igreja com uma coisa muito gostosa. E eu então quero, meus irmãos, em 3 curtos tópicos, compartilhar com vocês acerca desses curtos versículos que nós acabamos de ler. Paulo começa com uma saudação, depois ele louva, ou ele agradece a Deus pela vida dos filipenses, mas ele finaliza esta primeira parte do capítulo orando por esses irmãos. E uma oração incrível, que era mais uma doxologia do que uma oração. Na saudação de Paulo, ele reclama para si um título, não de apóstolo. E esta carta ela começa diferente das demais cartas, porque em algumas, principalmente quando Paulo escreve para Coríntios, que era uma igreja confusa, problemática, Paulo reivindica a sua autoridade apostólica, que deveria ser reconhecido pelaquela igreja que agora estava em conflito. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de quem vocês são? Paulo então reivindica ali a sua apostolicidade, mas nesta carta ele começa de uma forma diferente. Ele diz assim: eu sou nada mais do que um servo do Senhor. Mas quando ele fala de servo aqui, ele estava falando de um escravo, de um doulos. Ele não estava falando apenas de um servo que se dispôs a servir a Deus, mas de forma limitada. Mas Paulo estava dizendo: a minha liberdade está em Cristo. Eu não tenho nenhuma liberdade aqui física, neste mundo físico. E ele mostra que ele é muito mais do que servo, ele é escravo. Porque ele diz: um servo, ele tem a liberdade de ir e vir. Ele tem a liberdade de ligar-se a um outro senhor, a um outro amo. Mas como escravo, como Paulo se apresenta aqui, ele está dizendo: eu sou possessão do meu Senhor. Que coisa incrível, né? Paulo diz: eu reconheço que sou a possessão de Deus, eu sou a possessão de Jesus, eu sei a quem pertenço, eu não tenho dúvida da minha identidade. O tudo que eu sou em Cristo, eu sou um escravo para obedecer a sua ordem, para seguir o seu mandato, para fazer aquilo que Ele quer e não aquilo que eu quero. A verdade é que o escravo de Cristo, ele dispõe a sua vida a Cristo, ele não vai onde ele quer, ele vai onde Cristo manda, ele não faz aquilo que ele quer, ele tem um manual na sua mão para obedecer, que são ordens de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para ele seguir. E Paulo então mostra isso. Estava muito claro que a sua decisão era ir para a África, mas de repente tudo muda na vida desse homem, quando ele recebe daquele macedônio a visão: vem para a Macedônia nos ajudar, nós estamos necessitados, nós precisamos também do Evangelho. E Paulo, se é essa a vontade de Deus, ele abre mão daquilo que era a sua vontade e se dispõe à vontade de Deus.
Paulo renuncia à sua vontade, ele diz: eu não tenho uma vontade própria. A sua vontade era a vontade do seu Senhor. As suas decisões não eram mais aquilo que ele queria, mas era regida pelo Senhor. A sua vida era regida pelas decisões de Deus. Ele não tem uma outra vontade, a não ser a vontade de Deus na sua vida. Sintetizando, Paulo está dizendo que ele não obedece mais ninguém, a não ser o seu próprio Senhor e Salvador, de quem eu me fiz escravo, e agora eu me apresento a vocês, meus irmãos, queridos irmãos, como servo de Deus e conservo vosso. Isso mostra o relacionamento, a intimidade que Paulo tinha com esta igreja, que era um relacionamento muito maior do que pastor e um rebanho, mas de um pastor que era amigo, que tinha tanto carinho, e que o amor do seu coração o impulsionava a viver uma vida comunitária junto com aqueles irmãos. Depois de Paulo se apresentar a esses irmãos como servo, aí sim, ele traz a sua saudação: graça e paz seja sobre vós. Não era uma mera saudação. Paulo não estava simplesmente cumprimentando. A ideia de Paulo nesta saudação não é uma ideia vaga como a que nós muitas vezes temos. Graça e paz, irmãos. Mas Paulo estava indo mais além, de uma forma mais profunda, quando ele adota, meus irmãos, e une esses dois termos, graça e paz. O sentido aqui é charis e eirene, charis e eirene, porque charis é diferente desta graça salvadora, desse favor imerecido. Ele está falando de algo diferente. Como dentro da igreja de Filipos havia muitos gregos, Paulo usa uma saudação grega para falar com os gregos, e quando ele usa eirene, ele não está falando de shalom como o Antigo Testamento, mas ele está falando de uma paz que ela é também circunstancial, que está dentro do nosso coração, e que ninguém pode tirar, e que ninguém pode roubar. É uma paz com Deus, é a paz de Deus, é uma paz com o seu irmão. Essa era a forma dele iniciar alguma de suas cartas. Ele sauda o povo, e aí então ele mostra a beleza desta saudação, a profundidade desta salvação. Porque quando ele sauda, ele dá vida ao tema da sua carta. Porque quando ele fala charis, irmãos, ele está falando da alegria, do regozijo que ele tem com aquela igreja de Filipenses. Ele está falando o brilho desta igreja, a beleza desta igreja, a vida de Cristo que se tornou a vida daquela igreja, encantando as pessoas que olhavam para aquela igreja, porque aquela igreja se torna uma igreja padrão, se torna uma igreja que vivia de fato Cristo. E nós vemos quando este apóstolo, ele ora por esta igreja, ele mostra que esta igreja estava cheia de amor, transbordando de amor no seu coração, e ele diz: eu estou orando para que este amor aumente muito mais ainda dentro do coração de vocês. Ele estava falando de uma graça que não deixa o homem vítima de uma lei, mas uma graça daqueles que foram alcançados, tomados pelo Filho de Deus, pela vida de Cristo Jesus. Ele está falando de uma graça que traz a capacidade que vem de Deus em meio às dificuldades da vida. O termo
graça que Paulo fala aqui é aquela que está em 2 Coríntios, capítulo 12. Eu gostaria de ler com você aqui, até o versículo 9, quando Paulo diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E o verso 9 diz: então ele me disse, a minha graça te basta, a minha charis te envolve. A charis é a capacidade que Deus nos dá para suportar os momentos de agruras da vida, dos momentos difíceis da vida. Ele está dizendo: isso te basta, Paulo. Você vai conviver com a sua doença, você vai conviver com o seu problema, mas saiba de uma coisa: há um recurso que só vem do céu, só vem de Deus, e esse recurso se chama graça. Graça, e nada mais desta vida pode suprir essa graça, essa charis de Deus, que nos dá força para caminhar em meio às dificuldades, que nos motiva a caminhar além das circunstâncias, das dificuldades da vida. Quantos de nós somos sustentados pela charis de Deus? É um problema que você está enfrentando, é uma situação que você está passando, e você está dizendo: Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, Deus, eu não vejo uma saída. E Deus diz para você: olha, a minha graça te basta, eu tenho charis para você, eu tenho para você um recurso que ninguém tem, e você vai poder conviver com essa situação. É difícil, mas eu derramo sobre vocês para que vocês possam conviver com essa situação sem deixar que ela bata vocês. É a graça que vem sobre aquele que sofre uma depressão tão terrível, e que há momentos de felicidade, mas há momentos de tristeza. É a graça que envolve aquela pessoa que talvez tem aquela sua dificuldade de mobilidade e que se espragueja todos os dias, dizendo: por que, Deus? Assim como Paulo olha para Deus e disse: Senhor, por favor, resolve o meu problema. E o Senhor disse: eu não vou resolver seu problema, Paulo, mas eu vou te dar graça, e por meio dessa graça você vai saber conviver com esse problema. Esse problema, ele não vai impedir você de viver uma vida feliz. E Paulo aprendeu a viver com a felicidade, mesmo em meio ao seu espinho na carne. Alguns momentos nós precisamos pedir: Deus, derrame sobre mim a sua charis. Eu já tenho a tua graça, eu já recebi o seu favor, eu tenho certeza que eu sou crente, eu tenho certeza que eu vou para o céu, eu tenho tanta paz no meu coração, que se eu morrer hoje, ou se o Senhor vier, eu sei para onde eu vou, Deus. Mas eu tenho um problema, Deus, que a imerecida graça, ela alcançou a vida espiritual, mas a charis dá-nos a capacidade para viver nesta vida física, neste corpo, mas entendendo que Deus sempre nos dá força para resistir e para vencer. Você se lembra do dia mau? Todo mundo aqui passa por ele, não passa? Aquele dia mau, aquele dia difícil, aquele dia que tudo está turvo, aquele dia que o céu está de bronze. Aquele dia que você consegue apalpar as densas nuvens que parecem estar na sua frente, e você está dizendo para Deus: Deus, até quando? E Deus disse: até que a minha graça te envolva, porque a minha graça te basta. A graça, meus irmãos, ou essa graça, essa charis, ela é a concessão da bondade de Deus a alguém que não tem nenhum direito a ela, que já usou todos os seus recursos, mas quando essa graça se manifesta, a hemorragia estanca, sem se importar com os 12 anos de sofrimento. Quando essa graça se manifesta,
O paralítico levanta, porque não precisa mais do tanque, não precisa mais da água, não precisa mais de ajuda de Deus. Deus está dizendo: eu tenho chares para você, eu tenho graça para você, eu tenho milagre para você, e você vai poder conviver com a situação difícil, porque a minha graça te basta. Foi o que ele disse para Paulo: a minha graça te basta. Mas aí ele usa a segunda palavra, que é paz, eirene. É uma palavra de longo alcance. Ela está falando de uma alegria indizível. Ele está falando de uma alegria que transcende a nossa tristeza. Você já teve motivos para chorar e sorriu? Alguém já chegou para você algum dia e disse: mas você está enfrentando tudo isso, e eu esperava te encontrar abatida, jogado ou jogada, e estou vendo você sorrindo, feliz, indo para a igreja, e você diz para essa pessoa: eirene, é a paz de Deus que está na minha vida, e ela traz para mim uma graça que me ajuda a viver além das circunstâncias e dos problemas da vida. É um bem-estar que você sente, mesmo em meio a muitas dificuldades, a muitos problemas que ocorrem sobre a sua vida. Paulo fala: é aquilo que eu estou sentindo neste momento, mesmo preso, mas eu tenho uma doce paz. Mesmo preso, eu durmo. Mesmo preso, eu consigo escrever e ministrar o coração de vocês, filipenses. Paulo estava dentro de uma cadeia. Quando ele escreve esta carta, ele mostra: eu suporto tudo que eu tenho suportado, porque eu tenho algo que ninguém nessa vida pode me dar, e Deus me deu charis, graça, para suportar esses dias maus. Mas eu tenho outra coisa, eu tenho paz. Não é a shalom, é a eirene, essa paz que transcende toda e qualquer dificuldade, a qualquer tormenta que possa ocorrer sobre as nossas vidas. O salmista Davi entendeu muito disso, porque disse: olha, ainda que um exército se levante contra mim, eu não vou ter medo. É essa paz que, em meio à terrível perseguição de Absalão, mas Davi diz: olha, tu, Senhor, é o meu escudo, a minha glória e a minha força para vencer. E ele diz: e quando eu clamo ao Senhor, eu tenho paz em meio a esta guerra. Eu tenho paz em meio à perseguição do inimigo. Essa paz que ele fala também no Salmo 23. Salmo 23, o salmista diz, você entende todo o contexto deste salmo. E o salmista Davi diz assim: preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Peraí. Os adversários querem o meu couro, eles querem a minha cabeça. E Davi diz: mas nada disso pode tirar a minha paz. Eu tenho uma paz que vem de Deus. Eu tenho uma paz que brota do meu coração. É aquele cântico que nós cantávamos há tanto tempo atrás: a minha paz é como um rio que corre suavemente ao encontro do mar. A minha paz é como um campo cheio de flores e pássaros a cantar. É a paz em meio à guerra. Ela não é a ausência de guerra, mas é que Deus nos ajuda a ter essa paz, mesmo nos momentos mais turbulentos da nossa vida. Mas ela não pode roubar a sua paz. Talvez em algum momento da sua vida, você já deve ter dito: não, eu perdi a minha paz. Não se perde paz, administra-se essa paz.
Porque ela emana, ela não é algo externo, ela é interno, ela está dentro de nós, é no nosso coração. E foi o príncipe da paz que colocou essa paz dentro de mim, que colocou essa paz dentro de você. Então nós temos esta paz em Cristo Jesus. É você olhar para o seu irmão, e quando ele diz: meu irmão, minha irmã, os dias são difíceis, e você olha para ele e diz: Irene, irmão, tem a paz de Deus, que Paulo fala no capítulo 4, versículo 7, ela excede todo o entendimento. Ela vai além da compreensão, ela transcende a compreensão. Ninguém consegue entender, mas Paulo está falando de uma tranquilidade que se manifesta mesmo em meio às dificuldades da vida, mas que só tem aqueles que buscam a Deus. Só os que buscam a Deus conseguem experimentar esta paz, porque esta paz protege o coração. Esta paz, ela não é perdida quando você olha para a sua geladeira e vê a conta de água, de luz, de internet, pregada lá na parede, imprensada por um imã. Esta paz não é aquela paz que ela é roubada quando você olha e pensa: a minha duplicata está vencendo amanhã, e eu não tenho um pau para dar no gato, como é que eu vou pagar a minha dívida? Isso não rouba a nossa paz, porque a nossa paz vem do Senhor. As dificuldades são superadas pela paz de Cristo que está em nós. E aí alguém olha para você e diz: como você consegue estar em paz, mesmo em meio a todas essas dificuldades? E você diz: a paz de Cristo, ela vai muito além do meu entendimento e do seu entendimento. Então o homem natural, ele não pode entender, porque ela transcende os nossos pensamentos. Ela sempre tem a ver com as nossas relações interpessoais. Nenhum irmão pode roubar a sua paz. Nenhuma irmã pode roubar a sua paz. E se rouba é porque essa paz não vem de Deus. Porque a paz que nós estamos falando aqui é uma paz com Deus, é uma paz consigo mesmo, é uma paz com o seu próximo. E quem pode tirar isso de mim e de você? É uma paz que nasceu na reconciliação, de quando fomos encontrados e transformados pelo príncipe da paz. A sua paz inundou o nosso coração, tirando o medo, tirando a insegurança, e nos dando a certeza que hoje a guerra pode existir, mas a paz perdura, mesmo em meio às muitas guerras da nossa vida. Aí Paulo, ele entra num momento de gratidão, de agradecimento pela vida desse povo. Ele louva a Deus pelos filipenses. Eu falei desse relacionamento que Paulo tinha com os filipenses, que era um relacionamento que ia muito além desse relacionamento de pastor e membro, mas era um relacionamento muito mais profundo, muito mais amigável, e que compungia o apóstolo a orar sempre por esses irmãos. Aí ele fala assim: fazendo sempre súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Irmãos, vocês não estão esquecidos. E talvez esses irmãos dissessem para Paulo: Paulo, nós é que precisamos orar por você. Mas Paulo diz: eu tenho colocado vocês diante de Deus, eu tenho suplicado por vocês. As cadeias não tiraram a paz deste homem. A guarda pretoriana, que 24 horas ladeava o apóstolo, não pôde tirar a sua paz, não pôde roubar a sua alegria, não pôde abatê-lo. Ele estava cheio da graça de Deus, ele estava cheio da alegria de Deus. E Paulo, ele louva a Deus pela vida desses irmãos.
orando por esses irmãos diante de Deus. Mas ele ora com uma alegria, com uma coisa tão linda, uma alegria irrestrita em meio aos sofrimentos. Ele ora em meio aos sofrimentos da vida para que aqueles irmãos tivessem paz. E na segunda parte da oração de Paulo, ele estava dizendo que a graça de Deus continue ajudando vocês na cooperação desse evangelho. Esta igreja, ela estava lado a lado com Paulo. Esta igreja, o que Paulo está dizendo, ou o que ele está mostrando aqui é que há uma koinonia entre eu e Filipenses, há uma comunhão entre eu e esses irmãos cooperam comigo, e eu oro por eles, eu estou sempre colocando-os diante de Deus. Paulo reconhece que esta igreja participava com ele no ministério. Irmãos, vocês sabem, porque o evangelho, ele alastrou-se com tanta rapidez, e com um prazo de 30 anos, o mundo da época foi alcançado por Jesus, porque todos os irmãos da igreja entenderam que a responsabilidade da pregação do evangelho não era só de Paulo, não era só de Silas, mas eles tomaram aquilo, assim como os filipenses tomaram, e eles disseram, é responsabilidade de todos nós precisamos nos ombrear para fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Paulo então agradece a Deus pela vida desses irmãos, pela participação deles no seu ministério. Deus tinha uma boa obra na vida daqueles irmãos. E quando Deus começa uma boa obra na vida de uma igreja, Deus não deixa pela metade. Deus não começa nada e para. Deus não inicia nada que Ele não termine. E Paulo cita então para eles, aquele que começou a boa obra em vós, ou em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Ele diz, Deus começou uma obra no coração de vocês, irmãos de Filipos, uma obra de graça, de alcance da vida de vocês, mas Deus não parou. Deus continua trabalhando na vida da igreja, Deus continua trabalhando em nós, em nossas vidas, e Deus vai continuar trabalhando em nossas vidas, até o dia de Cristo Jesus, até a parousia, até a volta de Jesus. Deus vai estar trabalhando em nós, assim como Ele estava trabalhando na vida dos filipenses. Então, meus irmãos, não se atribulem com os problemas, com as dificuldades que você tem na vida, porque Deus tem uma promessa de que Ele vai concluir a obra que Ele começou na nossa vida, na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família, porque aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai completá-la. Eu não sei se a obra de Deus na sua vida, na sua casa, vai demorar mais 1 ano, mais 10 anos, não importa. Mas se tem algo que alimenta a vida da igreja do Senhor, é a esperança de que aquele Deus que promete, Ele é fiel para cumprir, e Ele vai cumprir, independe das circunstâncias, independe da situação, Ele concluirá a sua obra. Nós só precisamos aprender a esperar em Deus. Deus há de concluir a obra que talvez começou na vida dos nossos filhos, talvez do marido. Talvez você esteja dizendo aí, até quando, Senhor? Até quando eu terei que esperar? Mas o texto diz que Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Não tenha pressa, não é no nosso cronos, não é no nosso tempo humano, é no Kairos, é no tempo de Deus, é Deus que está trabalhando, é Ele que opera. E Ele diz para os filipenses no capítulo 2, Ele diz, é Ele que opera, o querer e o realizar, é Deus que opera.
Eu quero concluir nessa noite dizendo: Deus não parou de trabalhar na sua vida e nem na minha vida. E nem vai parar. Enquanto você espera, Ele derrama chares sobre a sua vida. Ele derrama graça sobre nós. E essa graça nos dá força para continuar caminhando, na certeza de que o Deus, o chamar, aquele que disse: estou convosco todos os dias, até a consumação do século, não importa o que aconteça, não importa o que há de vir, mas saiba, eu estou com vocês todos os dias, e eu levarei a cabo a minha obra. E Deus há de levar a cabo a sua obra. A segunda coisa: tenha paz no seu coração. Não deixe que as aflições, as tribulações da vida roube a sua paz. Não caia pelo meio do caminho. Não desista da sua caminhada. Não deixe que o dia mau envolva a sua vida. Não deixe que as águas turvas afoguem a sua vida. Olhe para Deus. Deus tem paz para você, para alimentar a sua esperança. Porque isso nos dará convicção de que Ele continua trabalhando, ainda que eu e você não vemos. É como disse Jó: ainda que diz que não vê, a sua causa está diante dele. Por isso, espera nele. Por isso, espera em Deus. Que Deus alimente a nossa esperança e a nossa confiança nele. Lembrem-se que quem escreveu isso era um homem que estava preso e não perdeu a esperança. É um homem que estava preso, mas não perdeu a sua paz. É um homem que estava preso, mas não perdeu a sua segurança, porque a sua segurança vinha da graça de Deus sobre a sua vida. Tudo que Deus derramou sobre Paulo, Ele tem derramado sobre nossas vidas também. Eu quero convidar você para nós orarmos neste momento. Talvez você que esteja enfrentando dias difíceis. Talvez você que esteja dizendo: eu acho que não vou conseguir. Talvez você que está dizendo para Deus: Deus, eu não suporto mais esse espinho na minha carne. E Deus está dizendo: filho, filha, eu tenho graça para você, eu tenho chares para você, eu tenho uma segurança para você, que os dias maus, que os dias turvos, que os dias difíceis, eles passarão. Não importa, filho, filha, se você está vivendo um tormento neste momento, por uma situação que aconteceu na sua vida, Deus está dizendo: eu tenho paz para você. Eirene sobre sua vida, Eirene sobre sua casa, Eirene sobre sua família, Eirene sobre o seu trabalho, Eirene sobre a nossa igreja. A paz que vem de Deus, que excede todo entendimento. Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós, sopra segurança em meio a um mundo tão inseguro que nós estamos vivendo. Nos ajuda diante das ameaças, das dificuldades, dos problemas da vida, saber que a tua chares está sobre nós, esse recurso do Senhor para as nossas vidas, para nos ajudar a caminhar, mesmo sobre as estradas tortuosas da vida. Dá paz ao coração que está atormentado nesse momento, por uma situação que parece ter saído de controle. Tu és um Deus que não parou, o tempo não parou, o Senhor continua trabalhando, e há de completar, Senhor, aquilo que o Senhor começou a fazer. Ainda que nós não vemos, mas como Jó dizemos, a nossa causa está diante do Senhor, e queremos em Ti depositar toda a nossa segurança, toda a nossa confiança, em nome de Jesus.
Que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Vamos aplaudi-lo. Ele é digno. Ele é digno. Que Deus te abençoe.